De volta com o Decisões e Argumentos, aqui conversando com a gente, o advogado, sociólogo e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, o professor José Vicente. E também como professor de Finanças da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Josilmar Cordenunci Cia. A gente abre este terceiro bloco para discutir um pouco mais sobre estas desigualdades geradas pela pandemia. Países com menos desigualdades são, na verdade ainda, os países que estão tendo uma resposta melhor no controle da pandemia e, consequentemente, uma retomada melhor à frente da economia. Esta é uma lição que o Brasil precisa aprender a fazer? Josilmar. Sim, a gente precisa, não só por conta da pandemia, mas a gente precisa sair das últimas colocações em termos de concentração, primeiras colocações de concentração de renda e últimas de igualdade social. É uma vergonha, na verdade, a gente ter tanta desigualdade social e é uma âncora, uma coisa que atrasa a gente, não deixa a gente se desenvolver tão rapidamente. A desigualdade está deixando uma parcelas grandes da população à margem da sociedade, à margem da economia, e a sociedade, a tecnologia, o conhecimento está evoluindo muito e nós estamos deixando uma parte significativa da nossa população, digamos assim, entre aspas, obsoleta, sem competitividade no mercado de trabalho e na economia mundial. E muitas vezes o problema da educação é tão grave no Brasil que, além do problema da desigualdade, mesmo a nossa elite está ficando, por exemplo, comparando com o Vietnã, que não é um país rico, asiático, a nossa elite na avaliação do PISA fica igual à quinta parte dos vietnamitas. Então, nós estamos perdendo, até a nossa elite está ficando para trás, em termos de investimento em educação. Então, a desigualdade, investimento em educação, esse é o único caminho para a gente se desenvolver. Como eu sou liberal, não existe um conflito entre igualdade, a busca pela igualdade de condições é um fator fundamental para o liberal. Então, as pessoas não podem ser desiguais, ter rendas desiguais, conforme o sucesso individual de cada uma, mas o ponto de partida tem que ser igual. Todas têm que ter o mesmo nível educacional, mesmas oportunidades, tem que ter igualdade de oportunidades. Então, o ponto de partida, a largada, que é a educação, tem que ser, no campo ideal, igual para todo mundo. A base, que é o que não acontece exatamente. Aqui no país, né? Exatamente. Agora, professor José Vicente, enquanto países europeus, Estados Unidos, Argentina, enfim, entre outros, abriram os cofres e ainda estão despendendo dinheiro para socorrer tanto cidadãos quanto empresas, o Brasil aqui, tem dado respostas muito lentas. Qual que é a opinião do senhor? Falta um pouco mais de remessa de dinheiro? Eu não sei e não acredito que o problema crucial, central e definitivo seja mais dinheiro, né? Eu acho que a condução seria uma alocação adequada, né, inteligente, muito qualificada desses recursos que, como nós já dissemos, são pouco e que precisa dar conta de atender às partes essenciais dessa questão. Então, eu imagino que os recursos que até agora fomos comunicados, tivemos conhecimentos e acompanhamos aí a distribuição pelo governo, são um recurso de monta considerável. Agora, talvez o que, de novo, se coloca é justamente essa falta de um plano estratégico, a falta de uma estruturação, de um foco e de um objetivo e de um propósito, né, para a implementação desse recurso. Porque esse recurso tinha que ser suficiente para chegar, entrar, fazer a transformação possível e construir a ponte para a saída. E não é isso que a gente tem acompanhado, que a gente tem assistido, de modo que, menos do que a quantidade, o volume de recursos, me parece que é o enfoque
e a propositura desses recursos que estão em descompasso com a sua necessidade, com a sua demanda. E, de toda maneira, não podemos deixar de esquecer que acho que tem duas dimensões dessa situação que nós precisamos relevar. Lógico que seria muito importante se o governo pudesse ter chegado com mais velocidade, com mais habilidade e com mais profundidade nas demandas que estavam colocadas para o recurso, mas nós não podemos perder de vista que o que está acontecendo é uma operação logística quase sobre-humana, né? E assim, para ontem. Então, eu penso que apesar das dificuldades, dos limites, mesmo dos erros e equívocos, a operação no seu conjunto tem sido relativamente muito bem conduzida e produzido bons resultados. Agora, nós precisamos refinar e precisamos criar as condições para que isso se dê com mais velocidade e com mais efetividade. Só uma parte nessa pergunta. No caso da Argentina, que você citou, Felipe, eles não fizeram nenhuma ajuda, eles estão discutindo com os credores a renegociação da dívida externa deles. Eles estão numa situação sem poder fazer nenhuma ajuda social, nenhuma ajuda contracíclica, que a gente chama, por questões do desarranjo fiscal que eles estão sofrendo. Tá? Os Estados Unidos, sim, eles estão pagando trilhões e trilhões de dólares em ajuda, em expansão monetária, tá tendo... E esse recurso está vindo aqui, está refletindo até na Bolsa, mas do lado argentino, por exemplo, aqui na América do Sul, é dos poucos países que não estão podendo dar nenhuma ajuda ao seu povo. Inclusive, está tendo um protesto lá a respeito, como eles não têm recursos para ajudar, e teve uma empresa que estava com problemas financeiros, eles foram lá e estão tentando estatizar uma empresa alimentícia para dar mais comida à população. Porque eles não têm dinheiro, vão estatizar, vai pagar não sei quando, e está gerando uma série de protestos agora, que eles não querem essa intervenção do Estado na economia. Então está tendo esse conflito. Só para um parênteses. Claro. Muito boa a intervenção. Até sobre essa questão do auxílio, muito se discute aqui em São Paulo atualmente, um debate na Câmara Municipal também, sobre um auxílio, uma espécie de renda mínima. E hoje o governo ajuda, né, quem necessita durante a pandemia através do auxílio emergencial. Não é suficiente, né? Sim. É complicado. As finanças da cidade de São Paulo também não estão folgadas. E você dá abrir mão de tributação, que poderia baixar renda, você reduzir em IPTU, por exemplo, poderia ser uma política. Mas as finanças do município são relativamente apertadas. O problema é que tudo vai para a União, porque a União é a única instância do governo que pode emitir títulos de dívida, que o município, o Estado, ele precisa de aprovação, se não me engano, no Senado, mas a nível federal e do Ministério da Economia, para poder emitir dívida aqui dentro ou lá fora. E quem tem liberdade de emitir dívida e emitir dinheiro é o governo federal. Por isso que fica todo mundo esperando alguma atitude desse nível de ajuda às comunidades via o governo federal, não municipal. O município não tem muita mobilidade, mobilidade, a liberdade para fazer isso. José Vicente. Em verdade, é o que nós estamos conversando e estamos detectando. Nós estamos falando seguramente da maior catástrofe econômica, financeira, política e social da história do nosso país, não é? E para o tamanho e a dimensão dessa catástrofe, seria indispensável uma capacidade extraordinária de construir um grande plano nacional, não é? Que pudesse estar estruturado em cima dessas capacidades, dessas competências, dessas estratégias bastante elaborada e que tivesse colocada de um curto, médio e longo prazo, né? E em que a gestão e a estruturação de um projeto dessa natureza pudesse envolver todos os entes políticos e pudesse constituir, então, um grande plano, um grande
pacto de reconstrução nacional e que trabalhasse, inclusive, para dentro de algumas dessas questões que já estão delineadas. Olha, tem uma desigualdade social gritante no nosso país que agora, para essa nova retomada, essa nova reconstrução, não pode permanecer. Olha, nós temos um problema de desigualdade social terrível que está estruturado historicamente no nosso país e que, para esse novo normal, ela não pode ser mantida. Não é? E nós temos um grau de exclusão de apartamento social colocado historicamente no nosso país, que agora, para esse grande plano de recuperação social, ela precisa ser eliminada. E é justamente isso que se coloca como uma percepção de pessimismo, porque a gente não está vendo nada disso ser construído, ser estruturado, ser debatido e ser encaminhado. E sem isso vai ficar quase que impossível para fazer essa travessia por conta de todos esses elementos que nós estamos colocando. Olha, ninguém vai colocar dinheiro num país que não tem equilíbrio, que está diante de tantas incertezas, não tem dinheiro no mercado e o que tem está sendo disputado à tapa. O governo brasileiro, seja o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem capacidade de. O ambiente privado brasileiro não vai pôr dinheiro sem contrapartida e sem segurança, sem aval, sem fiança. Ninguém, nenhum banco, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, ninguém vai pegar o dinheiro e colocar disponível no mercado para empréstimo se não tiver um suporte, não é? E junto com isso, nós estamos dizendo que as pessoas precisam retomar suas vidas, as pessoas precisam voltar a poder sobreviver, a poder ter a perspectiva de seguir adiante. E os limites que estão colocados não estão permitindo isso e vai tornar quase que dificílimo superar esses obstáculos. Então, a situação que se coloca é uma situação muito delicada e que nós precisávamos, talvez nesse caso, Josimar, menos do que uma solução extraordinária, grandiosa e miraculosa, Nós precisávamos de uma direção, de uma grande mensagem social onde a gente pudesse ficar com o nosso ânimo e o nosso espírito tomado pela crença. Porque se isso acontecer, o problema técnico a gente supera como superando todas as outras oportunidades. Mas sem essa sinalização de esperança, de direção, de possibilidade de sucesso, a gente fica todo mundo aqui desanimado, perdido e deprimido. E as mudanças que deveriam vir de cima aqui no nosso país, infelizmente hoje travamos uma guerra política e há poucas estratégias também. Senhores, infelizmente o nosso tempo terminou. Eu quero agradecer a participação de ambos aqui pelo debate. Eu que agradeço a gentileza, eu transmito um abraço ao professor Josimar, um abraço a você também e todos os nossos ouvintes e telespectadores. Abraço a você, Felipe, ao professor José Vicente, muito prazer aí de participar. Agradecendo, portanto, a participação dos professores José Vicente e Josilmar Cia, pela participação conosco aqui no Decisões e Argumentos, agradecendo a você também que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este ou outro dos nossos programas, acesse www.saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP. Até o nosso próximo programa.